A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006 e reforçada com a Lei do Feminicídio em 2015, completa 12 anos e representa um avanço no combate à violência doméstica e de gênero. Mas não tem sido suficiente. Todos os anos, milhares de mulheres sofrem agressões de seus parceiros. A Lei Maria da Penha, assim como ela é conhecida, é um instrumento muito importante a favor aí das vítimas de violência doméstica. Mulheres, é uma lei voltada inicialmente para mulheres, no sentido de protegê-las, uma vez que o Estado entende que na relação de afeto, elas sejam a parte mais frágil que merece uma proteção diferenciada. Então é importante dizer que essa lei ela favoreceu e muito a proteção como ferramenta, né, de proteção a essas mulheres que sofrem violência doméstica. É uma lei de acordo com o entendimento dos tribunais que se aplica nos casos em que as mulheres sejam atingidas dentro de uma relação íntima de afeto, num contexto, num ambiente doméstico ou de uma relação em que ela seja vulnerável, né? E também, além da relação íntima de afeto, num ambiente em que ela seja vulnerável, também tem que contar uma relação de vulnerabilidade, né? Então, tendo esses 3 requisitos, a lei se aplica a essas mulheres. Então, é uma ferramenta importante que veio cooperar muito para a proteção dessas mulheres, como não poderia ser diferente. Em João Pinheiro, muitos casos, como em outros lugares também, não está acima da média nem abaixo, muitos casos registrados todos os dias de violência contra a mulher. É de se ressaltar também que não é só a violência física, mas conta também a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência física, enfim, em todos esses âmbitos em que a mulher seja agredida fisicamente, emocionalmente, patrimonialmente, sexualmente, fisicamente, ela se faz incidir essa lei. Em qual classe social, doutor, existem mais casos de violência contra a mulher? Em todas as classes sociais, sem distinção. O que nós vemos é que nas classes mais baixas, a procura por uma providência policial é, em regra, maior do que nas classes mais altas. Talvez pelo constrangimento, né, de que isso possa causar na sociedade, expor um fato assim. Talvez isso nas classes mais baixas seja menos evidente. Mas em todas as classes sociais, sem distinção, existem essas circunstâncias, mas as que são mais expostas geralmente são de classes mais baixas. E por que tem muitas mulheres que sofrem caladas? Há vários motivos, né? O que a gente vê aqui no dia a dia é que muitas preferem se calar na esperança de retomar a relação de uma maneira normal, sadia, na esperança de que aquilo tenha sido só um momento que pode ser superado e que não volte a se repetir. Outras porque também dependem financeiramente, às vezes do marido, no caso, né? E não tem como imaginar a vida no dia a dia sem aquele companheiro que fornece o sustento e o suporte para ela e para os filhos, no caso. Em outros casos, porque de alguma maneira ela se sente culpada na relação em desencadear aquela violência. Isso também existe. Enfim, vários são os motivos, né? Mas o que predomina no nosso modo de ver aqui, que nós vemos no dia a dia, é o temor. É o temor que a própria vítima tem em levar esse caso adiante e criar ainda um desgaste maior e gerar ainda mais violência, o temor de que isso gerasse mais violência. Então, todos esses fatores, mas pelo que nós no dia a dia percebemos é que o medo prevalece, o medo de uma retaliação futura em caso de exposição desses fatos à polícia ou à justiça. E o que uma mulher deve fazer, doutor, no caso sofra aí alguma violência, seja vítima de agressão? Olha, os casos que chegam a uma agressão física, uma agressão psicológica, a tendência é sempre que se repetir, né? Nunca não, é perigoso dizer nunca, mas as mulheres aqui, eu diria que mais de 95% que vêm procurar é porque já sofreram anteriormente alguma situação e permaneceram em silêncio. E aí na segunda ou na terceira vez resolveram vir falar. Então, permanecer calada
não é um bom caminho, porque isso vai se repetir. É o que nós vemos na prática aqui todos os dias. Se houve algum tipo de agressão de qualquer natureza e a mulher não tomou providência, não procurou os órgãos, essa violência tende a se repetir e vai ficando cada vez mais grave. Um dia é uma ameaça, o outro dia é um tapa, o outro dia é um murro, no outro dia já é uma surra maior, no outro dia já é a faca e por aí vai. Então é isso que nós vemos aqui todos os dias. Uma mulher que passa por esse tipo de situação deve, tão logo, procurar as providências policiais, procura a Polícia Civil ou a Polícia Militar, faz o seu boletim de ocorrência, faz a sua representação, se for um caso de ameaça, para que as providências sejam adotadas. Lembrando que a lei disponibiliza um instrumento que se chama requerimento de medidas protetivas de urgência, em que a vítima pode manifestar por algumas providências a serem determinadas pelo juiz, fiquem estabelecidas, como não se aproximar dela, não se aproximar dos filhos, não manter contato, dentre outras. Então, existe essa ferramenta que a mulher pode fazer uso imediato, e o andamento disso é muito rápido. Né? Nós temos aqui a prática de mandar no mesmo dia, mandar para análise judicial esses requerimentos. E lá no judiciário também isso anda rapidamente para que a mulher seja protegida. É óbvio que se trata de um papel, como a determinação de um juiz, mas também hoje a lei já protege de maneira mais eficiente os casos de descumprimento. Se houver uma medida estabelecida e o autor, o investigado no caso, descumpre, as sanções que eles estão sofrendo hoje em dia são mais pesadas. Isso tem garantido uma eficiência melhor. Inclusive uma prisão em flagrante, até que não caberia fiança aqui em sede policial, só em sede judicial. Então, tão logo tenha sofrido, a nossa orientação é que procure a polícia e tome as providências para que esse fato não se repita, porque em mais de 95% dos casos, essas ações voltam a se repetir. Doutor, e aqui em João Pinheiro, o senhor tem informações de algum caso de mulher que foi vítima, né, de agressão e posteriormente voltou a conviver com o seu agressor? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Inclusive, até no caso de medidas protetivas que são fixadas, entre eles mesmo, né, o marido e a esposa, voltam a conviver e elas perdem a sua eficácia. Né? Isso é muito comum. Mas também é tão comum quanto a agressão voltar a se repetir. Então, ainda que o relacionamento seja retomado depois de uns meses ou depois de alguma circunstância que se passe, isso não descarta a necessidade, em nosso entendimento, das medidas serem adotadas, delas procurarem a polícia, de serem instaurados os respectivos procedimentos para proteger a vida, a integridade física, moral e psicológica delas, enquanto esse relacionamento não é reatado. Nós temos informações de que o álcool, as drogas ilegais e o ciúme são os fatores, né, geradores, os principais fatores geradores da violência. É isso mesmo ou tem mais alguns fatores? Esses fatores formam a grande maioria, né, dos casos. Então, nos finais de semana, por exemplo, aumentam muito os índices de casos que se enquadram nessa lei, exatamente pelo aumento de consumo de bebida alcoólica e de drogas. Isso é incidente, na maioria dos casos, as discussões são desencadeadas num contexto em que houve consumo de bebida alcoólica, ou de droga, ou de ciúme. Não foge muito a essa regra, não. Tem outros casos, por exemplo, passando por alguma circunstância de guarda de filho, ou de divórcio, discussão de bens. Mas, em geral, esses três fatores, drogas, álcool e ciúme, é o que predomina nos casos de incidência dessa lei. Beleza, doutor. E a Polícia Civil, no caso aqui a polícia, tem alguma ação que venha a coibir ou prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher? A Polícia Civil está à disposição para receber todos os casos, todos os dias. Nos casos de urgência, o atendimento é, em regra, imediato, é feito no mesmo dia. Tomar o depoimento da vítima, feito o requerimento de medidas protetivas, aqui ela recebe orientação do que pode fazer ou não fazer. E lembrando também que, além
dessas providências, isso não descarta a viabilidade de procurar a esfera civil para fazer a sua separação, se for o caso, né, viabilizar o seu divórcio, de forma que aqui a gente pode orientá-las quanto a tudo, né? Geralmente as mulheres procuram aqui, mas como é que vai ficar a guarda do meu filho, como é que vai ficar a divisão dos meus bens? E isso tudo, apesar de não fazer parte da nossa seara, a gente pode dar a orientação do que ela pode seguir para fazer. O que também é um fator de peso é a preocupação com os filhos, né, na relação. Então tudo isso a Polícia Civil orienta de como pode ser feito, se for o caso de acionamento do Conselho Tutelar, ou o caso de acionamento de outro órgão, algum encaminhamento para outro órgão, nós fazemos aqui. A Polícia Civil, não é o caso de João Pinheiro, mas nas cidades maiores, nas regionais, tem delegacias especializadas no atendimento à mulher. E aqui não é uma delegacia só para cuidar desse assunto, porque aqui nós cuidamos de tudo. Mas ainda assim, a atenção dispensada a esses casos é bem cuidadosa, é bem relevante. Todos os dias nós recebemos casos assim, de mulheres nessas circunstâncias que são orientadas por nós.